James, inclusive, eu estava até olhando aqui, teve a divulgação, né, de um grupo de economistas do Fundo Monetário Internacional, economistas de 100 países, perdão, eles publicaram um estudo que mostra que os bancos centrais, que celebram muito cedo vitória ali, parciais no combate à inflação, em geral acabam ali, né, sem resolver de uma forma definitiva o problema. Na média, são necessários pelo menos 3 anos de muito trabalho ali para combater justamente o avanço dos preços na economia. A gente tem visto, acho que, né, nas últimas falas ali, tanto de Jeremy Powell, todos os dirigentes muito cautelosos, muito preocupados realmente ali de trazer alguma sinalização de controle. Nenhum deles trouxeram realmente, né, que está ganho. Pelo contrário, inclusive o próprio Brasil, quero até vir aqui para o Banco Central Brasileiro, que já está no seu ciclo de cortes da política monetária aqui da sua Selic, e ainda assim a gente não vê ali Campos Neto falar, né, declarar vitória contra a inflação. Pelo contrário, sempre ali monitorando dado a dado. É uma pesquisa, só a título aqui de curiosidade que eu estava lendo, inclusive, mas o que me chama muito a atenção é que o mercado pede muito mais, a gente até vê mercado aqui pedindo pelo menos 0,75% aí de corte na Selic na reunião de dezembro, mas ainda assim eu queria até entender a sua expectativa, se você acredita que de fato, né, este comunicado aqui do Banco Central pode trazer alguma sinalização para se sustentar aí esse 0,75, esse corte um pouco mais profundo ainda este ano, ou não? Bom, Paula, eu, sinceramente, eu tenho sido um dos maiores críticos do Copom nos últimos anos, especialmente não vi razão nenhuma para levar a taxa Selic para 2%. E aquela decisão criou efeitos colaterais que efetivamente estragaram muito do ano 2021 e criou a necessidade de aumentar a Selic para quase 14%. Se não tivessem feito isso, nem o México que tem uma economia muito melhor estruturada, que tem aquele parceiro incrível, os Estados Unidos do lado, nem o México, o Banco Central do México baixou juros tanto quanto nosso Copom fez. Eu acredito, então, por mim é muito imprevisível entender o que vão fazer, porque já fizeram coisas que eu achei fora, até surreais, mas como gestor de um fundo imobiliário e como gestor de um FIAGRO, é muito importante. Eu passo muito tempo estudando as tendências de inflação. E, na verdade, 2024 deveria ter a gente já está vendo a volta do IPCA, a gente deveria passar 2024 com IPCA acima de 6%, talvez chegando em 7, 8, mas acima de 6%. Então, eu acho que o Copom vai no ritmo de 50 basis points, mas, como falei, eles são muito imprevisíveis, infelizmente. James, muito bom dia. Felipe Nascimento falando aqui. É sempre um prazer conversar contigo. Eu tenho algumas questões, vou começar pelo que você falou. Tem sido muito crítico ao Banco Central. Errou lá quando levou a 2%, talvez tenha errado, muita gente acredita que errou ao permanecer por 13,75 por muito tempo, né, praticamente um ano, até mesmo na própria entrevista que a gente comentou do Afonso Celso Pastor, ele falando o seguinte, que tem um receio de que o Banco Central erre novamente na condução da política monetária. E aí o que ele quer dizer, né, de repente tomar atitudes mais aprofundados, enquanto tem todo o risco fiscal, enquanto tem todo o risco de alta de juro lá nos Estados Unidos e esse diferencial acabe ficando muito pequeno e a gente tenha as consequências óbvias dessa redução do spread entre lá e cá. Como que você está avaliando essa possibilidade, né? Se o Banco Central acabar sendo um pouco mais agressivo, ele pode errar de novo e aí trazer consequências negativas praticamente iguais a que a gente viu quando levou lá para 2% ou manteve a 13,75 por muito tempo? Bom, eu acho que, como falei, com esse Banco Central que já errou, e também eu concordo que teve todas as condições, eu sei que a questão fiscal
é sempre algo, especialmente com esse governo, é algo agravante. Então, eu entendi a postura do Copom, especialmente no início desse governo novo, para entender mais sobre as políticas fiscais. Porém, eu acho que atrasou. O ciclo de baixa de juros poderia ter começado lá atrás em abril, na minha opinião. Porque teve todas as condições existiram, e realmente essa economia precisa de estímulo, precisa de começar a melhorar bastante. E a gente está vendo assim em empresas como, por exemplo, Lojas Renner, uma empresa sensacional, mas está sofrendo bastante por causa de inadimplência financeira dos clientes que tomaram crédito e agora estão tendo bastante dificuldade. E nós vivemos num país surreal em termos da taxa de juro final para o consumidor. Eu acho, Felipe, sim, é bem capaz que vão errar novamente. O que nós acreditamos que vai acontecer é que, será que provavelmente a gente chega no final desse ciclo, nós vamos chegar, e pensando combinando algumas das minhas observações sobre o mercado imobiliário, que vai ser o fator determinante, eu acredito, nos próximos meses com as decisões do Fed, tá? Então, se a gente combina o fato de que tem uma desaceleração forte no mercado imobiliário nos Estados Unidos, com as condições para continuar baixando juros, quer dizer que os Estados Unidos, o Fed, provavelmente ao longo, chegando em janeiro, vai certamente, na minha opinião, parar e vai sinalizar suas preocupações com o mercado imobiliário americano, e então isso deixa espaço para o Copom continuar a baixar juros. Mas sim, o spread entre Selic e Fed Funds, assim, vai chamar a atenção, vai chamar a atenção. A possibilidade do dólar fortalecer é forte. Especialmente se chegamos numa taxa Selic de 8,9 e um Fed Funds de 6, né? Aí teremos bastante pressão no real. Ô James, e aí o outro passo, né, da resposta anterior que eu queria explorar contigo é sobre a inflação. Você falou que se não tivesse nenhuma movimentação ali da política monetária, a inflação podia disparar ainda mais, e a gente já está vendo algumas revisões, até mesmo para a inflação dentro do teto da meta, né? Já vimos casas falando ali cerca de 4,5% nesse ano. Pegando esse número, né, pegando talvez esse otimismo em relação à inflação até o fim do ano, isso pode se traduzir numa melhora de ambiente para as empresas que são mais sensíveis, principalmente, você comentou as varejistas de moda, varejistas de alimentos, que tendem a ter uma sensibilidade maior quando a inflação está maior, a inflação menor pode criar um ambiente mais interessante aí para essas companhias, e aí eu queria saber sua perspectiva, por gentileza. Sim, com certeza. 2023, quando a gente pensa sobre o que IPCA, a inflação deveria fechar em 2023, eu concordo com esse otimismo. Porém, pensando sobre o que será o ano de 2024, a gente vai ter bastante mais gasto do governo em 2024. E com uma economia, nossa previsão que a economia vai melhorar, já começando já estamos vendo sinais de uma recuperação econômica. E o que importa muito mais nessa recuperação são as empresas pequenas e médias. Então, essa assim, é indiscutível. Se teremos a economia melhorando, inflação, sim, voltando, revertendo a situação dos últimos meses, voltando para 4,5%,
2024 deveria trazer um ano em que teremos inflação acima da meta, na nossa opinião. Então, estamos falando sobre uma janela de por aí 6 a 9 meses, os próximos 6 a 9 meses tem todo o potencial, talvez 12 meses, mas tem todo o potencial a serem, assim, a ser um ambiente muito bom para ativos mais arriscados, renda variável, fundos imobiliários, etc. Porém, a gente vai ter que prestar muita atenção, começando mais ou menos por aí em abril, maio, mais uma vez a inflação, porque chegando, assim, o fato é que o Brasil, infelizmente, tem as suas tendências inflacionárias por causa da estrutura da nossa economia e por causa do viés dos governantes. James, pedi licença rapidinho aqui para você, porque eu estava monitorando o Ibovespa e virou, né? A gente estava num patamar positivo até poucos minutos atrás, e aí, além de virar, ainda traz um pouco de aceleração nessa virada. Olha só como que está o Ibovespa nesse momento. 0,3% de queda, 118.388 pontos, principalmente depois dos índices americanos também virarem de patamar. Estava até monitorando aqui o Dow Jones, o S&P, a Nasdaq, que estavam no movimento positivo na abertura do pregão por lá, já viraram também para o patamar negativo, já estão caindo por conta de toda essa movimentação de expectativa, né, e aversão ao risco dos investidores em relação à super quarta também. E claro que a gente fica monitorando, né, todas as treasuries lá nos Estados Unidos. De 2 anos teve um repique nessa noite, né, durante a madrugada, chegou a 5,49%, né, de prêmio, né, 5,49% de prêmio na treasury de 2 anos. A T10, né, 4,33% agora, chegou a subir acima dos 4,35%, mostrando ali toda essa movimentação do mercado. E aí o Ibovespa, 0,27 agora, e eu queria até só destacar essa movimentação toda, porque a gente vê que o dia está um pouco mais pesado mesmo, e das ações que puxam o índice, a Vale virou para o patamar negativo. Estava no positivo mais cedo, virou para o negativo, assim como os bancos também, que tem essa movimentação, que tem essa perspectiva. Tentando sustentar, ou tentando minimizar um pouco essa queda, Petrobras, que sobe depois do preço do petróleo ter dado uma leve disparada, quase tocando os 95 dólares nessa madrugada. Nesse momento, só para falar, arrefeceu um pouquinho, 94 dólares 48 centes o barril. Paula. Maravilha, Felipe. Até quero voltar falando aqui com o James, inclusive de petróleo e Petrobras, viu, James? Até porque a gente trouxe aqui aquela notícia mais cedo, o governo brasileiro está realizando aí um roadshow, inclusive lá em Nova York, tentando lançar títulos, né, que financiem projetos de energia renovável, tentando atrair investimentos ali para a produção industrial sustentável. Numa das falas até de uma entrevista do ministro aqui, Fernando Haddad, pouco antes dele ir para o evento lá para Nova York, para esse roadshow, ele falou, né, que acredita que é importante sim toda aquela questão da discussão ali de se explorar ou pelo menos estudar a margem equatorial, mas é que ele acha que o petróleo tem dias contados, né? Ele cita, pode ser 20, 30 anos, mas uma hora realmente deve ter dias contados. Eu queria entender um pouco da sua visão e especificamente, né, falando ali um pouco mais sobre essa trajetória, como você tem visto essa trajetória de alta ali para o petróleo, para a commodity em si, e também tentar entender um pouquinho da sua leitura para a Petrobras. Olha, petróleo tem surpreendido recentemente. Caiu bastante e depois do que a gente viu com a aliança entre a Arábia Saudita, a Rússia, e agora tem um novo entrante nessa aliança, claro, que é a China. E aí impulsionou bastante o preço de petróleo, e também eu acho que o mercado entende bem que já estamos na campanha eleitoral presidencial nos Estados Unidos,
e que o Vladimir Putin, ele aproveitou, com certeza aproveitou da eleição do Biden, sabendo que o Biden faria nada, que o Tony Blinken, o secretário do Estado, não faria nada, e então o Putin, basicamente, à sua vontade, poderia fazer o que quiser lá na Ucrânia, e agora o prazo, a janela está fechando, porque provavelmente um republicano vai ser eleito como presidente. E aí o Vladimir Putin vai ter uma contraparte bem mais forte e não terá toda essa vontade plena com a questão da guerra na Ucrânia. Então, eu acho que o mercado de petróleo está prevendo isso. Mas, sim... Crédito. Por muito tempo no Brasil, uma solução financeira cara, que os bancos... E a Petrobras comece, que realmente acelere a diversificar sua carteira de energia para mais projetos em energia sustentável, etc. Mas a Petrobras tem sido uma surpresa total em 2023, mas cada ciclo ótimo tende a criar um ciclo difícil. Então, quem já ganhou esses 73% no ano, eu tenho estado errado, Paula. Nas últimas semanas eu tenho avisado a ter cuidado com a Petrobras e o papel só sobe todos os dias, né? Parece. Mas esses ciclos tipicamente revertem com força. Inclusive, James, você consegue compartilhar aí o gráfico com a gente, para a gente olhar aí o papel um pouco pelo seu gráfico? Sim, com certeza. Eu coloquei aqui e prometi a alguns membros de algumas comunidades nossas de WhatsApp, etc., que eu mostraria a nova tela do que a gente chama Stock Pro, que incorpora alguns dos elementos do Anyquant, mas que tem muita mais informação. E então a gente consegue ver o ciclo de lucratividade da Petrobras, e nós conseguimos enxergar que sim, tá, e até esse gráfico que é uma novidade aqui, que mostra a evolução da qualidade financeira da Petrobras. A gente consegue ver que ela chegou, a gente mede isso por uma nota única de entre 0 a 100, 100 sendo a melhor nota. E olha só, Paula, a Petrobras expandiu sua qualidade financeira de uma forma inédita, indo de 40 para quase 80. É muito raro que isso aconteça. E sim, começou a mostrar alguns sinais de desaceleração na qualidade financeira. Não é algo que chama muita atenção, não é algo que cria muito medo, mas chega um momento em que, poxa, a gente tem que prestar muita mais atenção ao valuation do papel. E sim, se eu colocar a previsão aqui da Petrobras, a gente vê aqui pelos nossos algoritmos, a desaceleração da Petrobras vai começar a ficar muito forte. Agora com os resultados que deveriam ser divulgados até o final de outubro, início de novembro, referentes ao terceiro tri de 2023. Então, estamos sim num momento incrível, falando sobre a posição técnica do papel, ou seja, que a tendência da Petrobras é sensacional. Então, assim, não é quem é a gente aqui na NextCap, temos alguns traders, temos portfolio managers que são 100% tendência, e para eles é tipo, por que eu vou vender a Petrobras? Eu, mais fundamentalista, eu fico pensando, poxa, será que a gente deveria começar a reduzir as posições? Ainda bem que somos
investidores 100% quantitativos e deixamos os algoritmos fazerem as decisões, porque senão eu teria vendido bastante tempo atrás. Maravilha. Ô, James, queria aproveitar, perguntar aí, se você também puder olhar no gráfico, né? Falar um pouquinho sobre as ações de Via, né? Porque por que o short ali está aumentando tanto? O que isso pode significar para o papel, inclusive? Bom, Via Varejo, eu vou colocar aqui Via Varejo, mas Via Varejo agora teve tem sido uma empresa bem polêmica. E dentro aqui, e por quê? Porque a gente sabe do passado, essa empresa não tem sido capaz de gerar uma previsão bem, assim, de lucratividade boa. E eu vou anotar uma coisa aqui, dentro do sistema aqui. Eu vou anotar que a qualidade financeira média do Brasil, das empresas brasileiras listadas de bolsa agora, está em mais ou menos 50. Ou seja, a empresa média tem uma qualidade razoável. Olha para a qualidade da Via. A Via está em 36. E lembrando que 0 seria a pior nota, 100 a melhor. Assim, não tem muitas empresas que têm essa nota de qualidade financeira tão baixa. Então, por nós, mesmo a Via entrando em ciclo melhor, por regras nossas quantitativas, assim, nos nossos fundos que combinam fundamentos com quant, a gente não compra a empresa que tem uma nota baixa, abaixo de 40. Então, Via Varejo, enquanto está por baixo de 40, essa nota de qualidade financeira jamais entraria nas nossas carteiras. E virou um grande gasto de tempo e investimento a focar na Via Varejo. Fez uma oferta pública recentemente com desconto, chegou a ter um desconto, se não me engano, de quase 30%, já depois dessa queda toda. Então, a empresa realmente agora está caindo mais. O James, inclusive o aluguel ali, no caso de Via 3, bateu 500%. Você acha que faz sentido isso? Esse tamanho, né, desse volume aí de negociação na Bolsa? O fato é que a empresa está numa situação bem difícil. Então, nós temos visto, sim, esses momentos. Eu penso sobre que a Via Varejo vai quebrar, acho que não, mas não acredito que vai quebrar. Mas o efeito de ter lançado uma oferta assim mal feita, com pouca demanda, e agora criando uma sensação de pânico dentro do mercado, mais uma vez caindo, hoje está caindo entre 8% a 9%, no mês está caindo 45%, e é totalmente ao contrário da Petrobras, caindo 72% a empresa. Então é uma situação bastante complicada Via Varejo. Tá certo. James, quero agradecer. Muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. Até semana que vem.